A Avenida Afonso Pena é onde pulsa o coração de Campo Grande. Quem chega à cidade logo se encanta com as pistas largas, o contraste das construções antigas com as modernas. É pela Avenida Afonso Pena que a vida passa em Campo Grande. Apressada, a maioria nem olha direito, apenas segue. Outros adoram aproveitar as sombras das árvores e ficam ali, sentados no canteiro, vendo a vida passar. Mas quem quer conhecer a cidade, precisa primeiro saber quem é essa importante avenida. No início da urbanização de Campo Grande, a partir de 1909, ela se chamava Avenida Marechal Hermes, mas logo depois, com a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a Câmara Municipal homenageou o presidente Afonso Pena, responsável político pela vinda da Noroeste para nossa cidade. No projeto urbanístico do engenheiro Nilo Javari Barin, ela era a mais importante rua da primeira planta da cidade, com 55 metros de largura, e não tinha ainda o canteiro central, implantada, da Avenida Calógeras até a Rua Rui Barbosa. No ano de 1922, o prefeito da época, Arlindo de Andrade Gomes, resolveu construir o canteiro central e plantou as árvores que estão até os nossos dias. O professor Ildebrando Campestrini explicava que o tamanho da avenida não foi definido por acaso. Ele explica que o arruamento da cidade foi feito no sentido dos pontos cardeais. A Rua 14 de Julho, por exemplo, no sentido sul-norte, e a Avenida Afonso Pena leste-oeste. Não foi traçado por um sonho qualquer, tem até embasamento científico, explica ele. Conforme Campestrini, as ruas seguem o relevo das colinas, porque quem pensou a cidade há mais de 100 anos já sonhava em trazer para o coração do Brasil um pouco da sofisticação europeia, dos boulevares. Na Praça Ari Coelho, no centro da cidade, um busto faz uma homenagem a uma importante personalidade da história da Afonso Pena e de Campo Grande, Nilo Barin, engenheiro do Exército que em 1910 fez o traçado das ruas da cidade e já naquela época previa o canteiro central. O então prefeito Arlindo de Andrade Gomes era fanático por plantas e havia um companheiro dele, o ambientalista José Mamed de Aquino, que era mineiro, ferroviário, que colocou na cabeça dele que a Avenida Afonso Pena de Campo Grande poderia ser igual à Avenida Afonso Pena de Belo Horizonte, e ali, o próprio Mamed foi buscar as mudas para o plantio. Os figos e os oitizeiros da Afonso Pena foram plantados em 1921 e em 1939, respectivamente por Arlindo Gomes e Eduardo Olímpio Machado. Fotos da primeira década do século passado mostram as figueiras ainda pequenas, como mudas. A história conta que o próprio Arlindo de Andrade no período de seca ia pessoalmente regar as mudas. São muitas histórias interessantes. Na esquina da Avenida Calógeras e a partir de 1932 foi autorizada a construção de um posto de gasolina, erguido no lugar onde hoje está o busto do fundador de Campo Grande. A nossa principal avenida cresceu e em 1933, com a inauguração do obelisco, ela já estava urbanizada até a esquina da Rua José Antônio Pereira. A avenida nasceu perto de onde passavam os trilhos da Noroeste do Brasil e logo surgiram construções. O primeiro sobrado de alvenaria é a Morada dos Baís, uma testemunha imponente de um tempo de prosperidade. Na parte mais baixa, até a casa de Bernardo Baís e a indústria de carroças Estevão, o acesso era ruim e o limite era o Córrego Segredo. Uma ponte de madeira foi erguida em 1940 por Eduardo Olímpio Machado e outra de concreto, pelo Hélio Baís Martins, em 1961. Vários prédios importantes ficavam na Afonso Pena, a Intendência Municipal, Antiga Prefeitura Municipal, Palacete Vespasiano Martins, na esquina com a Avenida Calógeras e ao seu lado, a Câmara Municipal, o Banco do Brasil, na outra esquina, onde está a Casa do Artesão, foi o primeiro banco da cidade, o Cine Alhambra, demolido em 1987, o edifício Olinda, o primeiro com elevador da cidade e o primeiro a abrigar escritórios de profissionais, a sede o quartel-general da 9ª RM. As duas praças mais importantes de Campo Grande se têm acesso pela Afonso Pena, a Ari Coelho de Oliveira e a do Rádio Clube. No trecho defronte à Praça do Rádio Clube havia árvores que foram demolidas em 1967, para uma urbanização geral dos canteiros que nunca aconteceu, mas que deixou as marcas negativas na paisagem da avenida e com isso, aquele trecho, é comprometido até hoje. Com a abertura da ponte em 1961, a avenida se prolonga para o oeste e encontra o bairro Amambaí já quase totalmente urbanizado e faz o contato com a base aérea e o aeroporto em reforma.
Desse encontro nasceu a urbanização da Praça Newton Cavalcante, no sentido leste, somente nos anos 80 que a avenida atravessou a Rua Ceará através de um viaduto erguido em 1985 e assim abriu-se sua última parte de crescimento. Com isso, aos domingos, o footing, costumeiro dos anos 1930 na Praça Ari Coelho, se desloca em modalidade para os altos da avenida. Ainda nos anos 1980, com a implantação do Parque dos Poderes, Afonso Pena passa a interligar o complexo político do Estado e assim, o shopping surge como empreendimento da modernidade e depois o Parque das Nações Indígenas e recentemente o Parque do Prosa, complexo de visitação ambiental. No seu miolo, entre o centro e o shopping, com as imposições da legislação de uso do solo, a avenida não se verticalizou, embora hoje tenha construções altas, como queriam os empreendedores da cidade, nos anos 1980, mas é inegável que abrem-se oportunidades de comércio que só existem na nossa avenida principal. Ainda falando de sua parte mais central, nos anos 60 foi erguido o prédio do antigo Dersul, projetado pelo experiente engenheiro Aney Saad e logo depois, em 1970, o Paço Municipal, do Ciríaco Maimone Filho e assim, naquele trecho, entre a Rua Bahia e a José Antônio, consolidava-se novos usos públicos. Atualmente o relógio está na esquina da Afonso Pena com a Avenida Calógeras, mas não era ali que ele ficava, antes era no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Afonso Pena. O local antigo foi palco na década de 30, quando o Brasil estava sob a ditadura de Getúlio Vargas, de uma grande manifestação. As pessoas tomaram as ruas querendo uma Constituição democrática. Um ano depois o lugar foi escolhido como marco da democracia e ali foi instalado o relógio, que virou então ponto de encontro. Na mesma época o obelisco ganhou lugar de destaque na esquina da Afonso Pena com a Rua José Antônio, via que leva o nome do fundador da cidade. O monumento homenageia esse pioneiro. Desde a sua criação, a Avenida Afonso Pena é uma moradora ilustre. A passarela para os desfiles militares. Os heróis da guerra eram reverenciados na via. Está instalado na avenida o Museu da Força Expedicionária Brasileira, uma homenagem aos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Foi embaixo do relógio, ainda no cruzamento da avenida com a 14 de julho, que a cidade gritou e comemorou o tricampeonato mundial de futebol, conquistado em 1970. Para quem chegou na cidade na década de 70, trazendo sonhos, ver a avenida com suas árvores centenárias foi como se sentir acolhido. O professor e sociólogo Paulo Cabral diz que jamais vai esquecer uma outra grande manifestação que tomou conta da Afonso Pena, a de 1984, pelas diretas já. O sul-mato-grossense foi às ruas pedir liberdade para votar e escolher seus representantes políticos, transformando a Afonso Pena, mais uma vez, em palco de liberdade. A Afonso Pena está mais linda do que nunca. O canteiro frondoso foi tomado como patrimônio paisagístico de Campo Grande. A magia dessa gigante é estar no coração dos moradores. Ao longo das décadas os casarões e monumentos foram dando lugar aos prédios e comércio. Seja no início do século passado, na época dos fordinhos com pouco movimento, ou hoje, sob sombra frondosa das figueiras centenárias, a Avenida Afonso Pena é uma unanimidade, impossível não se apaixonar por ela. A avenida é o caminho da felicidade para quem vem conhecê-la. Texto compilado da reportagem do Campo Grande News e do MSTV pela Cláudia Gaiguer.